Jonas Varela, na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, acompanhe nossos vídeos na internet, no YouTube. Contamos apenas com 5 inscritos. Que peninha, não é? Mas isso melhora muito. Só sei o último inscrito, nosso querido Daniel Lucas, não é? Felicidades para ele, um grande abraço para ele, todos os seus familiares e amigos. Deus o abençoe sempre. Nosso querido Daniel Lucas, sou fã número 1 dele. Então hoje, meus irmãos, nós continuaremos a leitura. No momento nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada no nosso site, né? Jonas Varela. Então, hoje nós continuaremos a leitura do 19º livro número 19 do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, que é justamente Carta aos Hebreus, né? 19º livro, né? Carta aos Hebreus, exatamente. Cristo é o único sacerdote verdadeiro, né? Justamente, Carta aos Hebreus. Cristo é o único sacerdote verdadeiro, né? Então, nós faremos hoje a leitura do seu capítulo 2 e as explicações do mesmo, se der tempo. Senão a gente deixa as explicações para outro vídeo, como estamos sempre realizando, né? Nós temos um tempo marcado aqui, né? Um limite de tempo para cada vídeo. Quando eu me apressar sempre, porque está chegando o limite, eu tenho que... Então, o capítulo 2 da Carta aos Hebreus, ele conta com, vamos dizer aqui, 18 versículos, né? 18 versículos. Vamos para a leitura do capítulo 2, né? Seu primeiro tópico, ainda na primeira parte do livro da Carta aos Hebreus, né? Jesus Cristo está acima dos anjos, né? Vamos aqui, segundo capítulo, o primeiro tópico, o perigo da negligência. Por isso devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. De fato, se a palavra transmitida por meio dos anjos se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu um justo castigo, como poderemos nós escapar do castigo se não dermos atenção a uma salvação tão grande? De fato, depois de ter sido promulgada no início pelo Senhor, essa mesma salvação foi confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido, e Deus apoiava o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua própria vontade. Segundo tópico, Jesus, irmão solidário dos homens. Não foi a anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual estamos falando. Alguém atestou numa passagem da Escritura: o que é o homem para dele te lembrares, ou o ser humano para que dele cuides? Tu o fizeste pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste, e puseste todas as coisas sob seus pés, submetendo todas as coisas ao homem. Deus não deixou nada que não estivesse submetido ao homem. Agora ainda não vemos que tudo esteja submetido ao homem, mas aquele Jesus que foi feito pouco menor do que os anjos,
nós o vemos agora coroado de glória e honra por causa da morte que sofreu. Desse modo, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos. De fato, Deus, por quem e para quem todas as coisas existem, queria conduzir para a glória um grande número de filhos. Em vista disso, pareceu-lhe conveniente levar à consumação, por meio do sofrimento, o iniciador da salvação de todos eles. Pois tanto aquele que santifica como aqueles que são santificados, todos têm a mesma origem, por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia cantarei os teus louvores. E ainda, nele depositarei a minha confiança, e também, eis-me aqui, junto com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm todos em comum a carne e o sangue, Jesus também assumiu uma carne como a deles. Assim pôde, por sua própria morte, tirar o poder do diabo, que reina por meio da morte. Desse modo, Jesus libertou os homens que ficavam paralisados a vida inteira por medo da morte. Ele não veio para ajudar os anjos, e sim para ajudar a descendência de Abraão. Por isso, teve que ser semelhante em tudo a seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expiar os pecados do povo. De fato, justamente porque foi colocado à prova e porque sofreu pessoalmente, ele é capaz de vir em auxílio daqueles que estão sendo provados. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. A lei do Sinai, transmitida por anjos, conforme a tradição dos mestres judeus, empenhava a vida e acarretava punição caso não fosse obedecida. Jesus, porém, é o Filho, a própria palavra de Deus dirigida aos homens. O Evangelho nos compromete muito mais radicalmente, pois contém a revelação de Deus em Jesus, revelação que foi testemunhada pelos apóstolos e confirmada pelo Espírito Santo através de muitos sinais. A lei transmitida pelos anjos não é capaz de abrir o mundo novo da salvação. A alienação produzida pelo mal, pelo pecado e pelo medo da morte exigem transformação radical da condição humana. Encarnando-se, Jesus se torna irmão solidário dos homens e assume totalmente os problemas deles, chegando a entregar-se à morte para introduzir os homens no reino da vida. A cruz é o seu sinal de glória e honra. O Filho de Deus feito homem
e crucificado foi glorificado e agora domina o universo, conforme Filipenses 2, 6-11. A humanidade encontra em Jesus um seu semelhante, capaz de ser sua garantia junto de Deus como verdadeiro sumo sacerdote. Versículo 17. Os versículos 17 e 18 apresentam o tema central do sermão que vai ser desenvolvido nos capítulos seguintes, a saber, Jesus é o sumo sacerdote, fiel a Deus e solidário com os homens. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura da Carta aos Hebreus, no seu capítulo 3. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.